dizer, Dom Davi, igual eu falei agora há pouco, não era bem progressista, tal. Ele destituiu a coordenação da Pastoral da Juventude, né? A coordenação diocesana da Pastoral da Juventude. Ele destituiu, mas ele tinha ele é uma figura complexa. Aí era muito próximo internamente na CNBB das alas mais progressistas, dos setores mais progressistas ali dos bispos. E Ginês, e como é que se deu essa perseguição que você fala? Ele foi perseguido? Só assim, ter esses 400 páginas, né? Mas efetivamente, concretamente, como é que se deu? Ele não chegou a ser preso, não, né? Não chegou, mas chegou quase, né? E isso aí é muito marcante, né? Isso aí é muito emblemático. O Dom Davi, a repressão vai na porta do Palácio Episcopal para levá-lo preso quando o AI-5, o Ato Institucional número 5, é promulgado, tá? Então, o AI-5 é promulgado e aí a repressão, né, vai na porta dele para levá-lo pro BC de São Vicente, pro segundo BC, onde estava lá Carlos Conde, tava Oswaldo Justo, enfim, né, todo mundo que era considerado comunista, inimigo da ditadura, foi levado naquela noite e era para o Dom Davi ser levado também. Naquela noite, ele entra em contato com um general, com o chefe da praça, que era muito católico, e enfim, há uma articulação, e a partir dessa articulação ele não é preso, né? Mas as ordens eram para levá-lo, né? E depois desse dia, ele tem que ficar uns tempos sumido, ele se esconde em Cubatão, né? Algo que eu descobri com Oswaldo Hale, né? Uhum. Que enfim, é militante também, conhecido aí na Baixada. E Oswaldo Hale, a família dele era muito próxima do Dom Davi, disse que ele teve que ficar um tempo escondido. Mas assim, talvez as pessoas não tenham dimensão do que do tamanho disso, né? A ditadura militar, ela costumava prender, torturar, né? Ela chegava nesse ponto com padres, né? Com pessoas do baixo clero. Quando chegava em bispo, né? O cuidado era muito grande. Por quê? Porque bispo, ele é um cargo mais alto, né? A igreja, ela é uma instituição internacional que existe no mundo todo, tem uma estrutura enorme. Então, com bispos, eles sempre tomaram muito cuidado. Então, bispos, eles não eram presos. Bispos, eles, em raríssimos casos, né, eles eram levados para interrogatório. Teve o caso não sei se foi o Dom Aloísio ou se foi o Dom Ivo, né, Lorscheider, né? Mas um deles ficou em prisão domiciliar, né? Uhum. Mas isso gerou um desgaste muito grande pro governo, né? Porque quando o bispo ele vai... Quando o padre também, né? Mas quando o bispo vai preso, né? Aí até quem é bispo apoiador da ditadura, até quem os religiosos conservadores, toda a estrutura da igreja, né? Se impõe e fala, ei, qual que é de vocês, né? Então, enfim, tô dizendo isso para mostrar o que foi feito com o Dom Davi. Foi algo grave, muito duro, né? Tentar levá-lo no dia da promulgação do AI-5. E também tem uma outra história que o Dom Davi contou em entrevista, anos mais tarde, né? Quase no fim da vida, que em 70 ele estava celebrando uma missa no litoral sul, na época da guerrilha do Lamarca, não lembro se agora se é 70 ou 71. Mas, enfim, foi pedida uma missa em homenagem aos militares vítimas da guerrilha, né? Os militares que tinham sido assassinados em confronto, né? E o Dom Davi, em um dado momento, percebeu que aquilo era um ato de propaganda, né? Estão fazendo isso para fazer propaganda para o regime, né? E ele, né, tipo, cara, que droga, tal, sei lá, coisa. Ele falou, mas enfim... E eu sei que na homilia, ele fala em entrevista que na homilia ele falou, né? Ele fez uma homilia citando o Evangelho, as passagens bíblicas todas, tudo, isso está em jornal, inclusive. E aí ele fala sobre o perdão, a necessidade da gente perdoar o outro, né? Isso era um recurso, né? Que é fácil pra gente falar que, é pouco, tal, mas esse era um recurso que os religiosos usavam muito, né? Então ele tá numa situação ali que tá, né, a celebração tá cheia de militares, mas ele fala da necessidade de você perdoar, né, o inimigo, tal, não cultivar o ódio, né? E ele contou isso, né? E aí ele disse que no dia ele não ficou sabendo, mas mais tarde ele soube que os militares ali, né, tinha gente de alta patente ali presente,
que eles, no fundo da igreja ali, não sei, levantaram a hipótese de levá-lo preso ali da igreja, né? Então, fora isso, você tem violação de correspondência, isso está nos jornais, tá na pesquisa. Você tem troca de ofícios, né, entre a diocese, a cúria diocesana e os setores responsáveis pela segurança pública e tal. Não sei, não lembro agora exatamente, eu sou muito esquecido, né? Às vezes eu fico morrendo de vergonha. Outro dia eu conversei com o Esmeraldo Taquinho Neto, com o Esmeraldinho, e eu não lembrava um monte de coisa, nem parece que eu escrevi o livro. Mas, não, é horrível. Mas o Dom Davi querendo tratar de coisas, enfim, sobre alguma questão relacionada à segurança pública, sobre limpeza de rua e tudo mais. E aí chegou a informação para ele que a gente não conversa com você. Entendeu? Temos ordens para não conversarmos com Dom Davi Picão, porque Dom Davi é o bispo vermelho, o bispo comunista, é um bispo considerado inimigo da revolução, né? Então, foram uma série de violências, fora a vigilância muito intensa, né? A vigilância, o DOPS, ele documentava tudo, né? Com quem conversava, quem era seu amigo, os padres que tinham uma relação melhor com o Dom Davi. Padre Chiquinho tinha uma relação boa com o Dom Davi, ele chegou a morar junto com o Dom Davi, né? Ele é mal visto. Padre Javier, mal visto. Padre Valdemar, que foi reitor, né, da Unisantos. Reitor da Unisantos, obrigado. Que depois vai brigar com o Dom Davi, mas que na época, ali nos idos dos anos 70, ele tinha uma relação, não sei se era amigável, não sei exatamente, mas também era mal visto. Todo mundo que era próximo ou tinha algum grau de amizade com o Dom Davi sofria também perseguição ou tinha prontuário no DOPS, era uma coisa de louco. E além do Dom Davi, né, como eu falei, o livro não é uma biografia, ele começa no Dom Davi, mas fala sobre a igreja meio e como um todo. Além do Dom Davi, você tem 3 padres de santos, padres franceses, padres operários, né? Era a congregação dos padres operários, então eles eram padres muito avançados, muito progressistas, né? Padres franceses que atuavam na periferia de Santos, na zona noroeste, em plena década de 60, né? Então, a zona zenina na década de 60 não era fácil. E esses padres, eles tinham um posicionamento muito forte, eles rearticularam a JOC, no tempo que a JOC estava numa fase mais radical, né? E ela falava mesmo sobre os problemas da classe trabalhadora e tudo mais. E esses padres, eles são presos, né? São padres de santos que são presos. E isso também quase nunca é falado. Então, é um fato que aconteceu aí também na Baixada Santista. E também eram padres que eles eram muito visados porque eles eram associados a Dom Davi. Então, são padres franceses que vieram... são franceses, vieram de Santo André, porque a congregação estava em Santo André, e o Dom Davi, assim que chegou, assim que tomou posse, ele pediu para a congregação vir para a Baixada. Então, esses padres que o Dom Davi trouxe, eles são perigosos. Então, são várias pequenas violências aí que o Dom Davi vai vivendo e que os padres da diocese, que a igreja como um todo vai sofrendo aí. E ele devia saber, né, que era